Se você olhar num mapa da Europa hoje, tem um fato muito interessante que talvez te surpreenda. O verde é Rússia, é o maior território do mundo, seguido das nações bálticas, e logo após é um lugar chamado Kaliningrado, que é na verdade russo. Então a pergunta é: como isso aconteceu? Como existe uma colônia de russos longe da Terra-mãe? E a resposta é que, historicamente, isso não era russo. Historicamente, isso era um lugar chamado Königsberg, que era parte de uma nação que não existe mais, chamada Prússia. E por centenas de anos, a Prússia tinha a mais poderosa força militar e a mais avançada civilização do mundo. E hoje ela desapareceu e foi substituída pela Polônia. E partes da Bielorrússia e o oeste da Prússia agora se tornou parte da Alemanha. Ou seja, a Prússia foi extinta. E o motivo é que na Segunda Guerra Mundial, os aliados que ganharam a guerra, a União Soviética, os britânicos e os americanos, decidiram destruir a Prússia. E a lógica deles terem feito isso é que Prússia, na visão deles, era uma sociedade militarística que estava completamente determinada a dominar o mundo e que, eliminando a Prússia, eles poderiam trazer paz ao mundo finalmente. O problema é que Königsberg, que agora é Kaliningrado, na verdade foi o centro da civilização por algumas décadas. Durante os 1800 era uma linda cidade portuária pelo Mar Báltico, e era de facto o ápice da civilização humana. E então, claro, a Segunda Guerra Mundial aconteceu e logo em seguida Königsberg foi destruída. E hoje é desta forma Kaliningrado, uma cidade soviética completamente sem cultura, e esse é o objetivo: completamente erradicar Königsberg, que foi por um grande período o coração e espírito da civilização alemã. É verdade que Königsberg e Prússia possuíam uma força militar extremamente poderosa. Inclusive, se você verificar a Wikipédia, você descobrirá que existem diversos grandes generais que são de Königsberg. Mas você também poderia verificar que existem diversos intelectuais, escritores que vêm de Königsberg, e o mais famoso desses intelectuais era Immanuel Kant. Ele basicamente mudou o trajeto da cultura ocidental com sua filosofia. Königsberg foi o lugar de nascimento de Immanuel Kant. Então, como pode ser que o homem que é mais responsável por definir os padrões do que é considerado cultura acabou por nascer numa nação militarística? Enfim, dentre esses intelectuais também temos Hannah Arendt, que era uma filósofa judia e que foi considerada uma das maiores filósofas políticas do século XX. Ela também era de Königsberg, onde você também encontrava cientistas incríveis, por sinal. E não só isso, Königsberg também possuía grandes matemáticos e, claro, não poderiam faltar músicos e artistas. Colocando de maneira breve, a contribuição de Königsberg quanto para o progresso da civilização jamais poderia ser exagerada. Vale lembrar que em Königsberg viviam diversos judeus, era uma das cidades considerada como mais tolerante na Alemanha. Agora, vamos olhar para ganhadores do Prêmio Nobel nas ciências, física, química e medicina. Em 1925, os que mais acumularam tais prêmios eram cientistas de origem alemã e, inclusive, até 1975, a Alemanha ainda é dominante. Só a partir dos anos 2000, Estados Unidos começa a ultrapassar a Alemanha. Então, a pergunta surge: como pode uma nação militarística, completamente determinada a dominar o mundo, de qual forma eles são capazes de milagrosamente produzir tantos grandes cientistas, tantos grandes filósofos? Para ilustrar, existe uma famosa frase de Voltaire que captura o preconceito do Ocidente contra a Prússia. Onde alguns estados têm um exército, o exército prusso tem um estado. Isso é um grande insulto à cultura prussiana. Analisando diversas civilizações que são fortemente militarísticas, incluindo os romanos, espartanos, astecas, macedônios e chineses da dinastia Qin,
Eles são extremamente bem-sucedidos militarmente, mas adivinha só, eles não eram criativos. Pior que isso, eles eram anti-criativos. Então, como é possível que os prussianos sejam ambos criativos e militarísticos? Porque a verdade é que o preconceito do Ocidente contra a Prússia está errado, e ela não era uma nação militarística completamente obcecada em dominação mundial. Eles eram, primeiramente, uma sociedade criativa humanista que foi forçada em confronto militar com seus vizinhos por causa da sua localização geográfica. Pois bem, vamos brevemente retornar à história do Sacro Império Romano. O Sacro Império Romano era uma confederação de cidades-estado alemãs e existiam milhares e milhares dessas cidades-estado em competição. Ao longo do tempo, por causa dessa competição de estados mais poderosos como França, Polônia, Lituânia, Rússia e Suécia, essas cidades-estado foram obrigadas a grudar. Dentre essas cidades-estado, a mais bem-sucedida foi a Prússia, e por um longo período, a Prússia era vassala da aliança entre Polônia e Lituânia ou dos suecos. Mas, por volta de 1700, ela se torna mais autônoma através de fortes lideranças militares e começa a se espalhar de forma rápida graças a uma grande sequência de vitórias militarísticas e sua alta cultura. Por volta do século XIX, Prússia se dedica a unificar a Alemanha por sua inteireza e começa uma série de guerras que permite a unificação de todo o povo alemão, primeiramente por uma guerra com os dinamarqueses, depois com o Império Austro-Húngaro, que é o sucessor do Sacro Império Romano, e eles derrotam os austríacos extremamente rápido e logo em seguida eles movem contra a França, que era o poder dominante desse período na história, e também os derrotam. E isso permite a completa unificação da Alemanha sob liderança prussiana. Como a Prússia conseguiu tanto sucesso? A resposta se encontra naquelas cidades-estado que mencionamos antes, através de características que iremos listar agora: competição e cooperação aberta. Por estarem cercados de adversários e sofrerem de grande falta de recursos, se cria o ambiente perfeito, forçando inovação e tolerância para garantir sucesso. Vantagem através da desvantagem. Prússia e Moscovo têm recursos limitados, o que faz com que eles foquem em capital humano, garantindo que cidadãos sejam bem educados e trabalhadores. Vassalos. Moscovo estava sob vassalagem dos mongóis e Prússia, por um longo período, estava sob a vassalagem dos suecos, lituanos, poloneses. E graças a essas condições, o povo prussiano está sempre preso num processo de reflexão e resiliência, e esse é o segredo por trás do seu sucesso. Ao mesmo tempo, a principal diferença entre os prussianos e moscovitas é que, pela Prússia estar situada dentro da Europa, ela possui uma atitude muito diferente em relação aos humanos que os moscovitas, que por sua herança mongol tendem a oprimir seus servos, enquanto os prussianos são mais democráticos, progressistas e abertos. Frederick o Grande foi considerado o construtor da nação prussiana, como ficou conhecida através de suas vitórias militares. O que costuma ser ignorado foram suas políticas reformacionistas socioeconômicas. Ele foi fortemente influenciado por Immanuel Kant. Eles mantinham alta opinião um do outro e ele tinha um forte foco e intenção em fazer da Prússia o primeiro estado iluminista da Europa. Vamos analisar algumas das coisas que ele fez. Ele padronizou e renovou o sistema judiciário prussiano de uma forma que todos tinham como recorrer à justiça. Mesmo se você fosse pobre, você ainda poderia processar. Ele aboliu tortura no ambiente militar, e nessa época isso foi revolucionário, porque sempre foi assumido que você mantém seus soldados obedientes através do medo. Ele estabeleceu tolerância religiosa. Nesse período da Europa, tem uma grande guerra acontecendo entre os católicos e protestantes, e ele era tolerante a ambos, e até mesmo, a um certo nível,
os judeus também. E, graças a essas mudanças, ao longo do tempo, Königsberg, que é o coração e centro da nação prussiana, se torna um dos maiores assentamentos judeus da Europa. Ele também garante uma forma básica de liberdade de expressão. E o mais importante é que, em 1763, ele estabelece um sistema de educação pública que se torna a fonte da futura grandiosidade prussiana. E, para contextualizar o quão avançados os prussianos eram, Grã-Bretanha e França seguem exemplo e fazem o mesmo, entretanto com 100 anos de atraso. Em 1886, Prússia é derrotada por Napoleão e, como consequência, Prússia se torna um estado vassalo da França. E, a esse ponto, os prussianos fazem o que sempre fizeram, que é entrar num profundo estado de autorreflexão, e eles decidem que, para derrotar a França, eles têm que se tornar como a França. E lembrem-se, isso foi durante a Revolução Francesa. Então, os prussianos decidem copiar as mais importantes reformas francesas, que incluem abolir servitude. Agora, camponeses podem se tornar donos de terra, avancement, destruíram monopólios para encorajar livre competição de mercado, eles abriram serviço civil para a classe média e aplicaram as reformas de um homem chamado Wilhelm von Humboldt, que conceitualizou a universidade de pesquisa, sendo que antes você sentava na sala e memorizava o que o professor falava, mas depois dessa reforma, você era encorajado a fazer sua própria pesquisa e escrever uma tese, que é o que fazemos hoje. A reforma mais importante que ele fez foi conceitualizar educação pública como uma meritocracia, como uma oportunidade para a classe média crescer. E essas reformas, em apenas alguns anos, vão possibilitar que a Prússia derrote Napoleão e se reestabeleça como um grande poder novamente. Vamos voltar ao início. Nós estávamos falando de Kaliningrado, correto? Pois bem, é uma das maiores injustiças da história humana que Königsberg, que foi por um extenso período o berço da civilização humana, o epicentro do iluminismo, se encontra agora destruída. Ciência vem da filosofia, cultura gera filosofia, que gera ciência. É impossível obter ciência sem filosofia. Quando você destrói um centro filosófico, você destrói o progresso científico. Pelo mundo ter destruído Königsberg, que era o berço dessas qualidades tão preciosas e raras, o mundo se amaldiçoou, castrando seu próprio potencial de inovação.